Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vamos começar com uma apresentação. Fala o seu nome, a sua idade, qual é a sua área de atuação e quanto tempo você está nela, por favor. Eu sou Marcelo Mota Zanatello, tenho 52 anos, sou médico e estou há 26 anos nessa área. Qual área que você atua dentro da medicina? Eu sou neurocirurgião. Perfeito. O que motivou você a escolher a neurocirurgia, sabendo que é uma área muito complexa e de alto risco? Na faculdade eu tive dois professores de neurologia e neurocirurgia que eu gostei muito. E aí as aulas dele eram muito interessantes, a matéria eu achei interessante, a anatomia achei interessante, a patologia, e juntou com essa admiração que eu tive por esses professores meus, que aí acabou me direcionando para a neurocirurgia. Mas foi engraçado que logo nos primeiros 2, 3 meses eu já meio que fui para a neurologia e neurocirurgia. No final do ano, do primeiro ano, eu já sabia que era ou neurologia ou neurocirurgia. Então meio que já decidi rapidamente. Então você já decidiu no começo da faculdade. No comecinho da faculdade. Na prática da sua profissão, como é lidar com situações sabendo que a vida do paciente depende do seu manejo ali, da sua experiência, né? Então, isso aí você só aprende com o tempo. No começo você tem medo, preocupação, depois você começa a ficar um pouco mais confiante e depois você até começa a querer ajudar. Então você até começa a atrair situações de dificuldade, de complexidade, porque você vai ficando mais experiente, você se sente capaz de ajudar naquela situação, então você começa a lidar muito melhor e até ter interesse de ajudar as pessoas com problemas mais graves. Como você encara aqueles casos que o desfecho não é positivo, não é o que você esperava daquela cirurgia? Bom, ainda hoje a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. A gente sempre quer que o paciente fique bem, melhore, cure, devolver ele para a casa dele igualzinho ele veio, melhor, curado. Mas nem sempre é assim. Então, isso com certeza deixa a gente muito triste, muito chateado. Mas por outro lado, quando a gente faz o nosso melhor, a gente se empenha bastante bem, entendeu? A gente se preparou para estar fazendo aquilo ali. E por acaso, por uma infelicidade, o paciente não evoluiu tão bem, isso é até um estímulo para a gente estudar mais, se aprimorar mais, tentar procurar o que foi que aconteceu naquele caso específico para tentar sempre tirar uma coisa positiva de uma situação ruim, né? Mas sempre é difícil lidar com um insucesso na medicina, né? E quando acaba levando ao óbito do paciente? É um sentimento Então, aí, pior? sim, é um sentimento pior. A gente sabe que a morte é o fim, né? É o fim de tudo. Não tem nada que seja tão grave quanto a morte, né? Então você sabe que aquele caso não teve um desfecho nenhum bom e teve o pior desfecho possível, foi a morte. Então lidar com a morte é muito complicado, até porque não é simplesmente você saber que um paciente morreu, é você saber que tem uma família ali que queria que ele tivesse vivo, uma família que estava esperando por ele, torcendo por ele e infelizmente ele morreu. Então é bastante difícil. E como é essa comunicação com a família? Existe algum protocolo para a comunicação do falecimento para a família ou depende da sensibilidade de cada médico, depende do caso? Não, depende muito da sensibilidade de cada médico. Tem alguns hospitais que têm um serviço de psicologia que aborda a família para preparar, né, para aquela situação de maior gravidade. Mas muitas vezes você não tem essa estrutura, né? Muitas vezes você trabalha em hospitais que são mais carentes dessa área. Então você mesmo é obrigado a tratar toda a situação e comunicar à família o ocorrido, né? Mas eu acho que é a obrigação do médico aprender a lidar com isso, porque ele precisa conversar com a família, até para poder explicar e para poder conscientizar a família, para poder, como se diz assim, confortar a família de que o tratamento foi bem feito, foi feito o melhor possível, mas infelizmente o paciente não resistiu, né? Você acha que você consegue trazer algum tipo de consolo, algum tipo de conforto para essas famílias quando acontece isso? Olha, eu sempre achei que a gente conseguisse trazer algum tipo de conforto, algum consolo, mas hoje em dia eu acho que talvez seja difícil. Talvez é o tempo, talvez é o entendimento da família, né? Porque um paciente que morreu, foi a óbito, não tem uma palavra que vai conseguir consolar a família, né? Aquilo lá é uma
uma fase muito difícil que eles vão ter que enfrentar até conseguir aceitar aquela situação. O médico, ele tem que fazer o papel dele, né? Comunicar e estar ao lado para poder... Mas eu não acho que o médico consegue, sei lá, compensar esse problema simplesmente com algumas informações. Eu acho que é muito mais complexo do que isso, né? E mesmo com tanto tempo de carreira, como você acha que hoje você se sente da mesma maneira que você se sentia antigamente? Qual é o seu sentimento hoje quando acontece de algum paciente vir a óbito? Não, hoje, como eu sou mais experiente, 26 anos trabalhando nessa área, você vai ficando cada vez mais experiente. Então, hoje eu sou um pouco mais, logicamente, seguro de que eu fiz o meu melhor, de que eu tentei o meu melhor, mas eu tenho ciência de que não sou eu que comando. Entendeu? Algumas coisas que a gente não conhece, muito superiores, comandam, né? Então, assim, a gente faz o nosso melhor, a gente faz o que está dentro do nosso alcance. Hoje eu sei que eu ofereço o melhor possível, porque me preparei para isso, estudei para isso, me aperfeiçoei para isso. Então eu encaro de uma maneira um pouco melhor, mas eu tenho a mesma preocupação, a mesma tristeza que eu tinha lá no começo, entendeu? Hoje talvez um pouco mais seguro de mim, do trabalho que eu presto. Mas eu sei que, na verdade, não é eu que vou conseguir mudar alguma coisa. Tem algumas coisas além da gente que estão comandando. Você acha que existe, por ter tantos anos de profissão, você acha que existe algum tipo de normalização da morte? Acaba sendo normalizado em algum momento? Eu acho que você, talvez que vê isso com regularidade, você naturalmente se transforma numa pessoa um pouco mais fria para lidar com isso. Até porque você começa a lidar profissionalmente com isso, né? Isso é uma coisa, você lidar profissionalmente com a morte. Agora, para quem está recebendo a informação, ou para quem está vivendo isso, nunca vai ser natural, entendeu? Mas para quem lida com isso todos os dias, a gente infelizmente trabalha, eu sou neurocirurgião, trabalho com pacientes gravíssimos, entendeu? Então, infelizmente, o paciente vira óbito, não é tão raro assim, entendeu? As patologias são muito graves. Então a gente acaba lidando de uma maneira mais natural com isso, né? Não é uma maneira, não que você deixou de se preocupar com a morte, mas você começa a encarar de uma maneira mais natural, né? Porque você, aqui que eu falei, você trabalha profissionalmente com isso, né? Então, se você também se abalar muito profundamente com cada vez que você tiver um paciente que vai ao óbito, você acaba desistindo do seu trabalho. Entendeu? Então você tem que aprender a lidar com isso, né? Qual você acha que é o maior desafio, emocionalmente falando, da sua profissão? Emocionalmente falando, é eu conseguir operar um paciente sem estar com essa sensação emotiva. Hoje eu sei disso. No começo, quando você começa a lidar com pacientes que parecem com seus filhos, parecem com seu pai, parecem com a sua sobrinha, parecem com a sua irmã, parecem com o seu irmão, isso te deixa muito inseguro e nervoso. Com o tempo, essa emoção é deixada de lado e você começa a agir de maneira profissional. Aí a gente consegue trazer um melhor resultado, entendeu? Porque na verdade é isso que eu sou um profissional, então eu preciso lidar profissionalmente com aquela doença. Eu não posso me envolver emocionalmente, porque eu acabo cometendo algum erro ali, porque o meu lado emotivo vai tomar conta, entendeu? Então hoje o que eu entendo, eu acho que eu entendo, é que eu aprendi a deixar um pouco essa emoção de lado e aprendi a lidar mais profissionalmente com os meus problemas profissionais, vamos dizer assim. Né? E você acha que o fato de você lidar tanto com mortes, assim, há tanto tempo e tão diariamente, acaba influenciando na maneira que você vive a sua vida e do jeito que você vê a sua vida, até pessoal mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. De que maneira você acha que isso te influenciou, assim, ao longo da sua carreira? Quando você percebe, todo mundo sabe, mas quando você tem certeza de que a vida é um segundo, entendeu? Você começa a dar menos valores a algumas coisas e muito mais valores a outras coisas. Quando você percebe que você não está no controle de nada e que a qualquer momento tudo pode acabar, algumas coisas viram prioridades e outras deixam de ser prioridade. Então quem lida com isso regularmente, quem vê o tipo de paciente que tem o tipo de doença que acaba falecendo, às vezes numa idade muito nova, né? Então você acaba realmente vendo de uma maneira bem diferente e acaba que você tira algumas coisas positivas, você começa a dar mais valor a muitas coisas que às vezes você deixa passar desapercebido. Então, sem dúvida nenhuma, lidar com a morte regularmente faz você mudar.
Existe alguma crença, algum valor da sua vida que te ajuda a lidar com esse processo todo da sua profissão? Religião. A minha crença é em Deus. Se eu não acreditasse em Deus, com certeza absoluta, eu não veria muito sentido nas coisas que eu faço. Entendeu? Então a religião me ajuda, a religião me conforta muito, até porque tem muitas vezes que você se questiona demais com relação ao resultado que você teve, infelicidades que você presencia, mas a partir do momento que você tem religião, você sabe que existe um comando maior ali, você se conforta mais, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, a religião, para mim, é o que me motiva e deveria motivar todo mundo. Tem algum caso nesse seu tanto tempo de carreira que te marcou assim muito, que você lembre assim Olha, até hoje? um ou outro talvez eu não saiba dizer, não saiba citar, entendeu? Mas números. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu queria reoperar 90% dos meus pacientes. Porque você, quanto mais tempo passa, mais você, olhando para trás, você imagina que você poderia dar um tratamento diferente, ter dado um tratamento diferente. Então, assim, eu não vou conseguir ver um ou outro caso tal, mas inúmeros casos que realmente você fica abalado emocionalmente, você fica abalado até fisicamente, porque o meu trabalho exige muito da minha parte física, entendeu? Então, realmente, se eu pudesse voltar para trás, teria muitos e muitos casos que eu teria reoperado, refeito, entendeu? Para poder tentar ter um resultado diferente. E como é lidar com a pressão, tanto física, como você falou, quanto psicológica? No momento da cirurgia, sabendo, como você falou, tem uma família ali fora esperando aquele paciente, tem pessoas ali que estão esperando o resultado de uma cirurgia. Como é lidar com essa pressão, assim, dentro do centro cirúrgico? Primeiramente, você tem que ter certeza que você sabe o que você está fazendo. Tem que ter certeza que você se preparou o melhor possível, que você está fazendo o seu melhor. Você tem que ter certeza de que você é uma pessoa que profissionalmente chegou num nível de qualidade. Você tem que se cobrar sempre isso aí, entendeu? O segundo passo é aquilo que eu falei, é profissionalização. Você tem que ser profissional. Você não pode deixar muita emoção te encaminhar, entendeu? Então, você estando seguro de que você está fazendo o melhor, você trabalhando como profissional, você consegue levar de uma maneira mais leve o seu tratamento. Mesmo sabendo que tem familiares esperando o paciente, que estão torcendo para ele ter um bom resultado, você consegue lidar melhor com isso, entendeu? Até você consegue dar um melhor resultado tanto para a família que está esperando lá. Então, acho que quanto mais maturidade e quanto mais profissional você vai se tornando, melhor você lida com isso. Durante a sua formação, tanto na faculdade de medicina, quanto atuando como neurocirurgião mesmo, você já recebeu algum tipo de apoio psicológico como médico, né? Se eu já precisei, se eu já procurei, ou se alguém já me deu um apoio? O hospital que você trabalha, a faculdade que você se formou, já ofereceu algum tipo de apoio psicológico? Sinceramente, não. E você acha que isso seria importante? Você gostaria de Sem ter dúvida tido? nenhuma, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Isso é até uma pergunta interessante. Eu nunca pensei por esse lado. Imagina um profissional que trabalha com doenças extremamente graves, com risco de complicação e morte extremamente alto, não ter por parte do hospital um suporte psicológico, para que ele possa recorrer, entendeu? Importantíssimo isso aí. Né? Porque a gente sabe que é uma profissão muito pesada, né? Vocês Exatamente, acabam lidando com exatamente. coisas extremamente graves todos os dias. E aí, exatamente. acredito que seja até difícil, como você falou, separar o emocional do racional, não só na sala de cirurgia, mas depois na sua vida pessoal também, Sem né? dúvida nenhuma, E o apoio psicológico ajudaria muito nisso. Faria toda a diferença, mas é interessante. E nem hospitais grandes que eu conheço, hospitais de São Paulo até, não me lembro de ter uma área específica para apoio psicológico do médico. Pelo menos não me lembro de cabeça agora. A gente sabe que durante as cirurgias tem muitos momentos que os médicos precisam decidir, né? Entre, como você falou, sempre tentar trazer o paciente, devolver o paciente melhor do que ele... Pelo menos do mesmo jeito que ele veio, tem que voltar, né? Mas às vezes existem algumas decisões que precisam ser tomadas ali muito rapidamente, de maneira muito extrema. Como vocês tomam essas decisões? Como é
o esquema de prioridade para tomar essa decisão, assim? Como é o sentimento também de tomar esse tipo de decisão? Com certeza não é nada fácil, entendeu? Não é nada fácil. Se você tiver que tomar uma decisão drástica ali, momentânea, você tem no máximo um colega que está te auxiliando para poder discutir aquele assunto, entendeu? Mas muitas vezes você tem que tomar essa decisão rápido, é questão de tempo, questão às vezes de vida ou morte realmente, entendeu? Então no começo a insegurança, logicamente, é muito grande, né? Você fica sempre se questionando se aquele caminho ou aquele outro eram os melhores, entendeu? Então, acho que com o tempo, você aprende a tomar decisões um pouco mais acertadas, de uma maneira mais rápida, mas acho que nunca você vai estar 100% seguro do que realmente você deveria ter feito. Você sempre vai pensar, se eu tivesse ido por outro caminho, entendeu? Então, assim, isso vai ser sempre difícil. Qualquer decisão que a gente tem que tomar sob pressão é muito difícil. Acho que sempre vai ser difícil, né? Nunca vai ser fácil de você tomar essa decisão. E existe... já aconteceu de você ter, por exemplo, 2 pacientes para operar ao mesmo tempo e você ter que decidir qual você vai operar primeiro ou algo do tipo? Por sorte, isso nunca aconteceu. Dessa forma, né? Ter 2 pacientes graves com risco de morte, né? E eu ter que escolher um, né? Já aconteceram acidentados graves, múltiplos, mas a equipe grande, a equipe conseguiu absorver e cada profissional atendeu um paciente. Mas o que acontece às vezes é você ter, no sistema público principalmente, que às vezes priorizar uma cirurgia ou outra, né? Às vezes existe uma fila de pacientes para você operar, e às vezes por questão do SUS, do governo, de verba, você tem que priorizar uma cirurgia e uma outra cirurgia mais grave ficar aguardando, né? Isso foge um pouco da minha decisão, né? Mas às vezes você presencia isso é bastante sofrível para a gente, entendeu? É uma coisa bastante dramática para a gente saber que a gente está operando um caso, sendo que existem outros casos numa fila esperando uma vaga, uma verba, né? Então isso realmente é complicado, é bem difícil. Você acha que se você não fosse neurocirurgião, teriam áreas da sua vida que seriam muito diferentes? Assim, você acha que você teria uma visão diferente assim do mundo, da vida, se você não atuasse na área que você atua? Com certeza. Aquilo que eu te falei, com relação à parte de viver a vida, né, de aproveitar algumas coisas da vida, eu acho que quem não tem essa vivência contínua com o fim da vida, né, com a morte, eu acho que às vezes negligencia algumas coisas, entendeu? Deixa meio de lado e tal. Então eu acho que isso, com certeza, se eu não fosse médico, eu tivesse que lidar com isso, talvez eu tivesse uma visão mais superficial de algumas coisas, talvez viveria mais superficialmente algumas coisas, entendeu? Talvez desse menos valor a algumas coisas que são muito importantes. Eu acho que, sem dúvida, se eu não fosse médico, eu talvez tivesse algumas visões diferentes, né, sobre várias coisas, eu acho. Eu vou te fazer uma última pergunta e aí você pode responder ela se você se sentir à vontade, porque ela é um pouco pessoal, tá? Se você não puder responder, não tem problema. Por acaso você já esteve do lado oposto, do lado do familiar que pede alguém ou de um amigo querido, e você acha que a sua profissão fez você reagir de certa forma que você não reagiria antes de ser neurocirurgião? Com certeza absoluta. Meu pai, agora, há 3 anos atrás, vô Jair, ele morreu, né? Você sabe que ele morreu, ele teve um tumor de intestino, né? E ele internou, operou e morreu dentro de 9 dias. Estava bem em casa, com a dorzinha na barriga, internou, teve tumor de intestino, não teve o que fazer, morreu, 9 dias. No finalzinho, no mesmo dia que ele morreu, ele já estava numa situação em que a gente sabia, como médico, que meu irmão também é médico, né? Que não tem mais o que fazer. Infelizmente, dali para frente seria sofrimento. E seria o egoísmo da minha parte querer que ele sobrevivesse muito mais tempo, porque eu saberia que não ia ser vida, ia ser só você atrasar a morte, entendeu? Então, nesse momento, eu, meu irmão, nossa família, a gente se reuniu e decidiu que realmente era o momento de não interferir mais. O médico conversou com a gente, dizendo que não iria mais fazer nenhum tipo de tratamento, e a gente concordou que seria o melhor caminho. Eu acho que se eu não fosse médico e eu tivesse do outro lado, a minha posição natural seria de não, vamos fazer tudo que dá, vamos preservar o máximo, vamos. Só que sendo médico e estando do outro lado, eu sabia que aquilo seria um egoísmo da minha parte
e eu só traria sofrimento para o meu pai. Então eu deixei ele partir tranquilo, em paz, de uma maneira rápida, sem sofrer, entendeu? Mas eu acho que isso aí foi simplesmente porque eu, já estando do lado do médico, eu sei o que o familiar pensa, e quando eu estava do lado do familiar, eu sei o que o médico pensa. Então essa decisão com certeza eu tomei porque meu irmão também tomou, porque a gente conhece, né, o que é a medicina e por estar do outro lado, entendeu? Então eu acho que isso, com certeza, estando do outro lado, a gente, a gente passa as agruras, né, os sofrimentos, né, dos familiares e tal, mas conhecendo a medicina a gente age de uma maneira diferente, né? Você acha que acabou te deixando mais forte, assim, de uma certa maneira, em relação à morte em si? Não, sem dúvida, né? Porque, primeiro, isso vem para todos, né? Independente de quem é você, em algum momento você vai ter que enfrentar a morte, né? Então, eu acho que, às vezes, o sofrimento antes da morte é muitas vezes pior do que a própria morte, entendeu? Então, a gente que trabalha com essa área, a gente vê isso aí. Às vezes o sofrimento ou algumas patologias antes da pessoa morrer, alguns problemas relacionados a um acidente, por exemplo, antes da morte, são muito piores até do que a própria morte. Então, de maneira, com certeza absoluta, eu aprendi a ver a morte de uma maneira muito diferente, né? E até ficar tranquilo com algumas situações, sabendo que a gente sabe que isso é inevitável, né? Então, uma pessoa que parte, que morre de uma maneira menos sofrida, né? Logicamente, é muito mais confortável, né? Apesar que a família às vezes não vê dessa forma, mas é muito mais confortável. A gente que lida com isso, a gente vê, às vezes isso é muito mais confortável, né? Tem mais alguma coisa que você queira falar, que você acha importante colocar? Eu achei muito interessante, Giovana, quando você falou exatamente sobre isso. Você entrevistou sua área médica? Ou Não, a várias gente profissões? entrevistou um profissional que atua no cemitério também. Mas todos voltados para essa parte, né? Sim, todos voltados Achei muito interessante essa parte de o apoio psicológico que o profissional não tem. Se você, seus alunos, seu professor, pensarem em começar a trabalhar nessa área, vocês podem mudar muita coisa da profissão minha e de todos que vêm depois de mim. Porque a gente precisa, realmente. Então, muitas vezes você não pede porque você não tem para quem pedir esse apoio, entendeu? Mas se esse apoio existir, e você souber que ele existe, muitas vezes você vai atrás, né? Eu acho que realmente eu precisaria muito de apoio psicológico ao longo da minha vida. Eu ainda preciso hoje, com certeza, mas nesse começo minha vida teria sido muito mais fácil, talvez muito mais tranquila, se eu tivesse um apoio psicológico profissional, entendeu? Então eu acho que isso aí é muito legal. Acho que é muito legal. Bom, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Obrigado pela oportunidade. Me senti muito honrado de fazer parte dessa entrevista. Muito obrigada a você, foi uma ótima entrevista. Muito obrigada por ter Obrigado. participado. Tá?